Irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa lição na manhã de hoje. Nós vamos hoje terminar o atributo que nós vimos na semana passada, na verdade, que começamos a ver na semana passada, que é justamente a justiça de Deus, que é o quarto dos aspectos que foram trabalhados aqui na revista e que nós, de certa forma, estamos seguindo, mesmo não entrando em detalhes em si da lição, haja vista aquilo que nós já estamos falando, já está incluído dentro do conteúdo do nosso material, no caso da revista dos irmãos. Então nós vamos hoje, a título de leitura devocional, na semana passada a gente leu o Salmo 7, para iniciar a nossa lição. Hoje a gente vai ler um trecho do Salmo 37, para introduzirmos a nossa lição. Esse trecho está diretamente relacionado ao que nós iremos trabalhar na manhã de hoje. Então, abram aí, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, as suas Bíblias, no Salmo de número 37, é um salmo tanto quanto conhecido nosso. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Salmo 37, versículos de 1 até o versículo número 6. Vejam aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, os malfeitores, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, conforme nós dissemos, nós vamos dar continuidade hoje ao quarto atributo, à quarta qualidade, dentro dessa categoria de atributos comunicáveis, que são aqueles atributos, aquelas qualidades que existem na pessoa de Deus e que Ele nos dotou com as mesmas, assim como foi com a verdade, assim como foi com o amor, assim como foi com a santidade, também o é em relação à justiça. E nós lemos esse Salmo 37 porque, de certa forma, ele trata um pouco dessa justiça divina. Ao que tudo indica, o salmista Davi estava sendo injustiçado, e aqui nesse Salmo, sobretudo nesse trecho que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos Deus falando através de Davi, mostrando a necessidade que ele tinha de confiar em Deus, de descansar no Senhor, que Deus iria fazer justiça à sua vida, que Deus iria revelar a sua verdade, que Deus iria fazer justiça ao seu servo, porque muitas vezes acontece isso, ao longo da nossa vida cristã, muitas vezes nós passamos por determinadas situações, muitas vezes nós passamos por determinadas circunstâncias, onde nós somos injustiçados, e aí, diante de muitas delas, nós não temos o que fazer a não ser confiarmos nessa justiça divina. Na verdade, esse deveria ser o nosso primeiro posicionamento. Diante de qualquer adversidade, diante de qualquer injustiça que muitas vezes a gente sofra, a gente tem que ter em mente essa verdade. Que verdade? Deus ele é justo. Que verdade? Deus ele faz justiça. E independente das injustiças que muitas vezes nós sofremos, nós devemos partir desse pressuposto, descansarmos em Deus, como o salmista aqui nos orienta, para que assim esperemos no exercício da sua justiça. Existe até um ditado popular, que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. A gente muitas vezes escuta esse provérbio popular. Na verdade, não é que a justiça de Deus, ela tarde. Ela tarda muitas vezes dentro daquilo que a gente quer, mas a justiça de Deus, ela sempre vem no tempo que Ele assim determinou. Então isso para nós traz muito conforto, isso para nós traz muito alento, porque em um mundo de injustiça e em muitas injustiças que nós sofremos, o que é que jamais nós devemos esquecer?
que Deus ele é justo e que Deus ele faz justiça, sobretudo aos seus, sobretudo ao seu povo. Então, nesse aspecto também é interessante e é importante nós trabalharmos esse atributo, no caso, a justiça de Deus. Então, na semana passada, a gente apenas conceituou, vamos assim dizer, o que é justiça de Deus. A gente apenas deu algumas demonstrações de como Deus ele é justo, e hoje a gente vai, de certa forma, aprofundar mais o nosso conceito, aprofundar mais o nosso aprendizado em relação a esse atributo. Então, na semana passada, qual foi a definição, qual foi o conceito que nós demos em relação à justiça de Deus? Nós demos o seguinte conceito: é aquela retidão que Deus possui, em virtude da qual Ele, Deus, é infinitamente justo e que, por isso, se mantém contra toda violação da sua santidade. Eu vou repetir: justiça de Deus é aquela retidão que Deus possui, em virtude da qual Ele é perfeitamente justo ou infinitamente justo e que, por isso, se mantém contra a violação da sua santidade. Então, a partir dessa definição, só a título de recordação, a gente vê pelo menos dois aspectos. Quais são os aspectos? O primeiro deles, a justiça natural, a justiça inerente, a justiça essencial que Deus possui. Ele, na sua natureza, é justo, ele não tem nenhum contato com o pecado, ele não é afetado com o pecado, e pelo fato de Deus ser infinitamente justo, ele cobra daquelas pessoas que violam a sua vontade ou que ofendem a sua santidade. Deus, ele cobra justamente a sua justiça em virtude da sua retidão. Então, são dois aspectos que a gente deve considerar quando a gente trabalha essa questão da justiça de Deus. Primeiro aspecto, que Deus em si, ele é justo. Segundo aspecto, que ele retribui aqueles que violam a sua santidade. Então, a gente vê os dois lados, vamos assim dizer, de uma mesma moeda em relação ao que nós vemos da justiça do Senhor. É por isso que na lição, nem sei se vocês trouxeram, mas lá na página 33, quando ele destaca o atributo da justiça, logo no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: se você tiver aí com a sua lição, abra para você poder acompanhar. Está na lição número 7, item 4, página 33, logo o primeiro parágrafo. Então ele diz o seguinte, olha só, ele vai focar aqui um dos aspectos da justiça de Deus. Justiça ou retidão, no sentido bíblico, corresponde a agir fazendo o que é justo e correto. Deus é justo, o que quer dizer que ele é o parâmetro certo para se definir corretamente o que é justo ou não. Na verdade, aqui é um desdobramento da justiça de Deus. Ele é justo em si e aí cobra justamente essa retidão, cobra justamente que nós andemos no caminho correto. Então você vê essas duas realidades do atributo da justiça de Deus. Ele é justo em si e cobra daquelas pessoas que violam a sua santidade, a sua justiça, ok? E aí na semana passada, a gente trabalhou pelo menos três demonstrações da justiça de Deus. Em primeiro lugar, que Deus é justo, a gente viu o Salmo 119, versículos 137 e também Salmo 145, versículo 17. A gente viu que os julgamentos de Deus, eles são justos, e aí nós trabalhamos Apocalipse, capítulo 16, versículo 7, e nós vimos também que a lei de Deus, ela é justa. E aí nós vimos Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. Então, esse foi um pequeno resumo do que nós vimos na semana passada. Hoje, meus irmãos, seguindo de fato na nossa lição, a gente vai trabalhar mais dois pontos. Segundo ponto, o primeiro de hoje, dois aspectos da justiça de Deus, e depois a justiça de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como a gente estudar esse atributo de Deus sem ver a relação dele com a pessoa de Jesus. Então a gente vai ver isso na terceira parte e depois trazermos algumas aplicações de ordem prática para as nossas vidas. Ok? Então, ponto 2, primeiro ponto de hoje, segundo da sequência, aspectos da justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós trabalhamos essa questão da justiça de Deus, quando nós consideramos esse atributo do Senhor, a gente deve vê-lo de duas formas, na prática. A gente deve vê-lo de duas maneiras, no seu sentido mais prático.
A primeira delas, que Deus, ele é justo na recompensa aos obedientes. Deus, ele é justo na recompensa aos obedientes. Então, quando a gente fala da justiça de Deus, e quando a gente pensa no exercício da justiça de Deus, uma das formas também de Deus exercer a sua justiça é recompensando os obedientes, recompensando os justos com as suas bênçãos, com as suas promessas. Esse tipo de justiça que é aplicada aos justos, que é essa recompensa que Deus ele dá aos obedientes, nós chamamos de justiça remunerativa de Deus. Justiça remunerativa de Deus. Repito, que é aquela que é destinada aos obedientes, que é a recompensa que é dada aos obedientes. Deus, ele é justo, e aquelas pessoas que lhe são obedientes, aquelas pessoas que lhe são fiéis, aquelas pessoas que andam no seu caminho, podem ter certeza de uma coisa, podem ter convicção de uma verdade, ou seja, que Deus, ele vai retribuir com bênçãos a vida de tais pessoas. E aí, dentre vários textos, eu queria chamar a atenção de uma em especial. Abram aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 7, para a gente ver isso ensinado na palavra e como é que isso se aplica à nossa vida. Lembrem-se, nós estamos estudando o primeiro aspecto da demonstração prática da justiça de Deus, que é o que nós chamamos de justiça remunerativa, que é o quê? A recompensa que Deus dá aos obedientes. Deuteronômio capítulo 7. Abram aí, por favor. Versículos 12 até o versículo 14. Na verdade, se você olhar todo o capítulo 7 do Deuteronômio, você vai ver aquilo que Deus requeria do seu povo, você vai ver a maneira através da qual Deus ele se relaciona com o seu povo, no caso com Israel, as recompensas desse relacionamento quando esse povo fosse fiel. Então você vê tudo isso aqui no capítulo 7 de Deuteronômio. Eu até faço essa indicação de leitura, hoje, por exemplo, domingo é o dia do Senhor, à tarde, né, quando nós estivermos em nossas casas, faça a leitura, faça a meditação nesse capítulo 7, porque o que nós temos aqui não é restritivo para Israel, não. Aqui é uma realidade para o povo da aliança, que no caso aqui era o povo de Israel no Antigo Testamento, e para nós hoje, o povo da aliança no Novo Testamento. Então, uma recomendação de leitura, Deuteronômio capítulo 7, você vai ver algumas exigências e aquilo que Deus promete ao seu povo se cumprisse essas exigências. Então, olha só, Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 até o versículo 15. Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 até o versículo 15. Justiça remunerativa de Deus, ou seja, sua recompensa aos obedientes. Então diz o seguinte: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, segue a palavra, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele, Deus, te amará e te abençoará e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Verso 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre os que te odeiam. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? Uma lista de bênçãos. O que é que nós temos aqui? Uma lista de recompensas que o povo de Israel iria receber de Deus se, conforme nós temos no início do versículo 12, o povo ouvisse a sua palavra, ouvisse os seus mandamentos, ouvisse os seus juízos, ouvissem os preceitos e guardassem tais coisas na sua vida. Então Deus recompensaria o seu povo, Deus recompensaria o povo de Israel. E você observa que em muitos momentos da palavra de Deus, existem essas promessas que Deus faz.
as promessas específicas que Deus faz ao seu povo. Contudo, obrigatoriamente, quando você vai ver essas promessas, sempre você vai encontrar um se, que é o quê? A condicional. Se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, se você agir dessa maneira, Deus vai fazer isso e aquilo com você. O que é isso? É a retribuição da justiça divina, meus irmãos. É essa justiça que nós chamamos de remunerativa. É Deus recompensar aqueles que lhe são obedientes. É interessante que essas promessas que nós temos aqui, versículo 12 até o versículo 15, e se você chegar e ler na sequência do texto até o final do capítulo 7, você vai ver outras coisas que Deus também vai prometer ali ao seu povo. Veja que essas promessas, elas não são aleatórias. Elas não são dadas a todas as pessoas no sentido geral. Mas essas promessas, essas recompensas aos obedientes, Deus só destina àquelas pessoas que estão em aliança com Ele, em aliança com o Senhor. Assim como acontecia com Israel, que era a nação de Deus no passado, que mantinha uma aliança com o Senhor, Deus, Ele prometeu que se aquele povo lhe fosse fiel, Ele recompensaria aquele povo com as suas bênçãos. Da mesma sorte somos nós. Uma vez que nós somos povo da aliança, uma vez que nós somos povo de Deus, se também assim nós trilharmos, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós colheremos das bênçãos que Deus Ele tem prometida para cada um de nós. Então, isso faz parte dessa justiça remunerativa de Deus. Isso faz parte da recompensa que Deus destina àquelas pessoas que são obedientes. Muitas vezes a gente perde de vista, né, essa questão, né? Muitas vezes a gente relativiza essa realidade de não considerar que Deus, em virtude de ser justo, Ele recompensa a nossa fidelidade. Deus, em virtude de ser justo, Ele recompensa quando nós lhe somos obedientes. Por quê? Nós estamos em pacto com Ele, nós estamos em aliança com o Senhor. Então, Ele introduziu Israel na sua aliança, e ao introduzir Israel nessa aliança, Ele prometeu que, se Israel fosse fiel, pela sua justiça, Deus iria retribuir com bênçãos ao seu povo. É interessante porque quando você volta um pouco, versículo 6, versículo 7, versículo 8, você observa a graça de Deus. Você observa o favor imerecido do Senhor em chamar Israel para ser seu povo, em chamar Israel para ser a sua nação e em fazer essas promessas de bênçãos, caso esse povo fosse fiel ao Senhor. Veja que o fato de Deus retribuir ou recompensar a nossa obediência não é alguma coisa que parta de nós, não é alguma coisa assim que nós vamos fazer por nós mesmos. Não, Ele nos incluiu na sua aliança. E ao nos incluir na sua aliança, Ele prometeu, repito, se nós formos fiéis, Ele vai recompensar a nossa fidelidade. Então veja aí, versículo 6, versículo 7, versículo 8, olha só. Porque tu és povo santo ao Senhor. Quem? Israel. E por extensão nós hoje. A gente vai ver um pouco disso hoje, na nossa pregação, logo mais à noite. Teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Então veja a noção de exclusividade. De todos os povos, Deus fez o quê? Escolheu a nação de Israel. Para quê? Para que ela fosse uma nação santa. Não foi Israel que escolheu a Deus, não. Foi Deus que escolheu a Israel e constituiu Israel como seu povo separado, consagrado a Ele aqui na terra. Então o que é isso? É graça. O que é isso? É misericórdia. Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus salvou Israel, Deus amou Israel, Deus colocou Israel em aliança com Ele,
e dentro desse aspecto lhe prometeu que se Israel fosse obediente, se Israel fosse fiel, ele iria colher todos os benefícios dessa obediência. Só para mostrar, meus irmãos, esse paralelo que há entre essa realidade que nós temos aqui do povo de Deus na antiga aliança e da realidade que hoje nós temos com o povo de Deus na nova aliança. Abram aí, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2. Veja que Deus diz aqui que Israel é povo santo, é povo consagrado, é povo de propriedade exclusiva, é dele mesmo, de Deus. Veja como isso se aplica também a nós. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu acho que até nós vimos isso quarta-feira, na devocional, antes da gente ter a nossa assembleia. É só para amarrar aqui no sentido positivo da palavra essa questão. Olha só, 2 de Pedro 2, 9 e 10. Veja como existe um paralelo. E como esse princípio que nós observamos lá em Deuteronômio, ele é real também nos nossos dias. Olha só, 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, meus irmãos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Israel foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Deus colocou Israel em aliança, fez promessas se Israel correspondesse com fidelidade e obediência. Da mesma forma acontece conosco, porque Deus, ele é justo, ele vê a nossa fidelidade, ele vê a nossa obediência e ele se agracia de nos abençoar. É claro que quando nós vemos todas essas coisas, a gente não pode ser tomado pelo sentimento de soberba, pensando que é algum favor da parte de Deus retribuir a nós com bênçãos pelo fato de nós sermos fiéis. Não. Em primeiro lugar, conforme nós já vimos, porque foi sua graça nos chamar para uma aliança com Ele. E em segundo lugar, porque pelo fato de nós sermos servos do Senhor, a obediência é aquilo que Ele espera de nós. Isso é o mais natural. Isso é o mais natural possível. Eu acho bem interessante uma palavra que Cristo disse lá em Lucas capítulo 17. Abra por favor aí, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 10. Só para tirar de nós qualquer orgulho, só para tirar de nós qualquer soberba. A gente está falando aqui que Deus retribui os obedientes, sim, mas Deus não faz isso porque é obrigado. Não, Ele faz isso por causa da sua graça. A sua graça porque nos chamou para a salvação e a sua graça porque nós somos servos. E olha só o que Ele diz para nós que somos servos, mostrando que nós não temos nenhum direito de exigir nada. Se recebemos é porque Deus é gracioso. Olha só, Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Olha só, Cristo falando, Lucas 17, versículo 10, diz o seguinte: assim também vós, falando para os discípulos e para todos nós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Somos esses servos inúteis, que fizemos apenas aquilo que nós deveríamos fazer. E aqui para nós, meus irmãos, se a gente fizer uma análise nas nossas vidas, se a gente fizer uma retrospectiva, sejamos sinceros, a gente não faz tudo aquilo que Deus requer que nós façamos, porque se fosse esse o critério também, ninguém receberia nada de Deus, ninguém receberia nada do Senhor. Somos servos, e se nós fizermos toda a nossa obrigação, a gente não fez nada mais do que a nossa obrigação, mas pela sua graça, a sua misericórdia, Deus, Ele vai nos presentear, nos retribuir as poucas fidelidades, algumas demonstrações de fidelidades que muitas vezes a gente demonstra na nossa vida, mesmo que poucas, veja como Deus é gracioso, porque se Ele fosse pegar o pé da letra e só retribuir com bênçãos, quando nós fôssemos obedientes ao extremo, ninguém seria abençoado pelo Senhor, ninguém, entendeu? Então o que é isso? É graça, e se há na nossa vida demonstrações de obediência, se há em nossas vidas demonstração de fidelidade,
saibamos de uma coisa: isso não depende de nós, não depende de nós, é a graça de Deus operando na nossa vida. Se nós somos fiéis a Deus numa vida de oração, é porque pela sua graça Ele nos move a isso. Se nós somos fiéis a Deus na entrega daquilo que lhe pertence, é a sua graça que transforma o nosso coração para isso. Se nós somos fiéis a Deus, vivendo uma vida de santidade, é porque o Espírito Santo que está em nós nos move a isso. Então veja, Deus ele faz toda a sua obra na nossa vida, para que nós nos sujeitemos a Ele, e mesmo assim Ele nos recompensa com bênçãos. Ele nos recompensa com bênçãos ao longo da nossa vida aqui na terra. Então veja, meus irmãos, como Deus é gracioso. Veja como Deus é gracioso. Ele nos move para nós sermos obedientes, e ao sermos obedientes, Ele nos concede das suas bênçãos, Ele nos concede das suas misericórdias. Então isso é o quê? A justiça remunerativa de Deus. Olha só, eu quero fechar com esse versículo aqui. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. A noção que Paulo tinha, que tudo o que ele era, não era por causa dele. Tudo que ele era por causa da graça do Senhor na vida dele. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. Conforme a gente falou aqui, esse prazer que Deus tem em nos abençoar, não nos esqueçamos disso, é porque nós não somos fiéis como nós deveríamos ser. E mesmo assim Ele nos abençoa. Mesmo assim Ele tem prazer de nos abençoar. Por quê? Por causa dessa aliança. Por causa do pacto que Ele mantém conosco, entendeu? E Deus Ele retribui a nossa obediência. Olha só a visão que o apóstolo Paulo tinha, de si mesmo, daquilo que ele fazia. Veja que ele não olha para si mesmo, mas olha para outra coisa que havia recaído sobre sua vida, e por isso ele era tudo aquilo e fazia tudo aquilo que fez na sua vida. Olha só, 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Olha só, Paulo dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, qual era a visão que Paulo tinha de si mesmo? Eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu não deveria nem ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Foi diferente dos demais apóstolos, que passaram 3 anos na presença do mestre, comendo, ouvindo os seus ensinamentos, testemunhando as suas obras. Eu não fui assim, Paulo disse, eu não fui assim, muito pelo contrário, eu persegui a igreja, então eu nem mereço esse título de apóstolo. Ele era porque tinha tido uma visão do Senhor, né? Lá na estrada de Damasco. Então ele tinha essa visão de nulidade, de humildade diante do Senhor. Mas olha só o que ele diz no versículo 10. Veja como inicia o versículo 10. Eu gosto muito dessas palavras, até porque a gente parte do pressuposto que a Bíblia é inspirada verbal plenariamente, né? Então cada palavra que tem na Bíblia é inspirada. Então cada conjunção, né? cada detalhe que nós temos gramaticalmente é importante para a gente entender todo o texto. Então veja só como começa o versículo 10. Mas, então eu sou o menor dos apóstolos, eu nem deveria ser chamado apóstolo, mas, olha só, pela graça de Deus, eu sou o que? Então Paulo foi um servo extraordinário do Senhor? Foi. Viveu em obediência à palavra de Deus? Viveu. Demonstrou uma fidelidade ímpar ao Senhor com toda certeza. Mas, meus irmãos, a que o apóstolo Paulo atribuía tudo isso que ele tinha vivido na sua vida? Conforme nós temos aqui no início do versículo 10. A quê? A graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Se nós somos obedientes, meus irmãos, se nós somos fiéis, minhas irmãs, não é por você mesmo não, não é por nenhum de nós, é a graça de Deus que opera na nossa vida. E quanto mais humilde nós formos, quanto mais dependentes de Deus nós formos, pode ter certeza de uma coisa: mais graça a gente vai experimentar na nossa vida. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, que tinha um espinho na carne, ele chegou a pedir ao Senhor 3 vezes que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E ele ouviu da palavra do Senhor, e ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais Paulo ele era humilhado por Deus, mais ele experimentava graça. E quanto mais experimentava graça, mais demonstrava obediência e fidelidade. E quanto mais demonstrava obediência e fidelidade, mais Deus abençoava a sua vida.
Percebe, meus irmãos, como é a dinâmica da vida cristã? Você se humilha diante do Senhor, recebe graça, por essa graça, Deus lhe faz obediente e fiel, e quando você é obediente e fiel, Deus lhe abençoa na sua vida. É assim que acontece na vida cristã, porque Deus é justo. Ele retribui com bênçãos aos seus por causa da sua justiça, movido pela sua graça. Às vezes a gente quer receber as bênçãos de Deus, às vezes a gente quer receber as bênçãos do Senhor, mas cadê a nossa fidelidade, meus irmãos? A gente não respeita muitas vezes o dia do Senhor, muitas vezes a gente não entrega aquilo que pertence a Deus, muitas vezes a gente não dedica os nossos dons e talentos ao Senhor, muitas vezes nós vivemos de maneira descompromissada, muitas vezes nós não temos obediência à sua palavra. Me diga uma coisa, como é que nós queremos ser abençoados? Como, meus irmãos? A graça do Senhor está quase inexistente na nossa vida. Agora, quando nós nos voltamos para Deus em humilhação, quando nós nos voltamos para Deus em quebrantamento de espírito, aí Deus vai derramar graça na nossa vida, vai derramar do seu favor imerecido, e quando isso acontecer, vai nos fazer mais obedientes, e quando isso acontecer, vai nos fazer mais fiéis, e quando essa obediência e fidelidade se fizer demonstrar na nossa vida, Ele vai nos abençoar, somente agora. Então tem que percorrer todo esse caminho. É claro que no nosso mundo atual, de WhatsApp, de mensagens automáticas, onde a gente quer tudo muito rápido, esse tipo de mensagem não combina muito, né? Porque a gente já quer a bênção da gente para ontem. E a sua obediência? Não, aí o negócio não está muito bom não estou sendo muito obediente como deveria. Aí fica complicado, entendeu? Então a gente precisa ter essa percepção, ter esse entendimento, ok? Voltando aqui para o texto. Mas pela graça de Deus sou o que sou, muito bem. E ele segue. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Todos os apóstolos. Aí parece que agora Paulo mudou, né? Ele agora estava todo orgulhoso, ele agora estava todo soberbo, porque ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, que nem mesmo deveria ser chamado de apóstolo. Aí depois diz: agora eu trabalhei mais do que todos eles. Então botei tudo no chinelo, botei Pedro, botei Mateus, botei todo mundo. Afinal de contas, eu espalhei o evangelho por todo o Império Romano, eu me tornei um grande missionário, eu fui o grande teólogo da Igreja de Deus, então eu sou mais do que todos os outros apóstolos. Aí vai como Paulo termina no versículo 10. Todavia, não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Está vendo aí, meus irmãos, como é? Paulo, ele sabia que tudo aquilo que fazia, tudo aquilo que era, graça, 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 graça. Por isso Deus abençoou tanto a sua vida, ok? Por isso Deus quer abençoar muito a nossa vida. Agora precisamos nos humilhar, precisamos receber da sua graça, precisamos demonstrar obediência e fidelidade. E se assim o fizermos, a gente vai ver as bênçãos de Deus verdadeiras e reais nas nossas vidas, porque Deus, Ele é justo e Ele retribui aqueles que lhe são fiéis. Disto pode ter certeza, pode ter toda a convicção. Ok, meus irmãos? Então, o primeiro aspecto da justiça de Deus demonstrado é o quê? Justiça remunerativa. É a recompensa que Deus destina aos obedientes por causa da sua graça. Ok, meus irmãos? Está entendido esse primeiro aspecto? Sim ou não? Muito bem. Posso seguir adiante para o segundo aspecto? Esse muitas vezes as pessoas não gostam, mas é aquele negócio, quando a gente lê um livro, a gente tem que ler o livro todo, então a gente tem que pegar todos os aspectos, porque senão a gente não vai estar sendo fiel, e eu vou trabalhar um pouco desse aspecto aqui, para a gente poder ter essa visão mais abrangente das coisas. É interessante porque hoje, meus irmãos, a gente está muito absorvido por essa ideia de que nós só temos direitos. Hoje a gente está muito absorvido com essa ideia. Você tem direito, você tem seus direitos. Temos. Mas também nós temos as nossas obrigações. E os nossos direitos, eles vão iniciar quando acabarem as nossas obrigações. Depois você cumpre, aí você vai ter direito. Mas a gente quer só o direito e não quer os deveres. Tem até um livro, é claro que é livro de filosofia política, mas ele reflete bem essa realidade, de Gushken. Ele é o autor que diz direitos de mais e deveres de menos.
entendeu? É uma filosofia que está impregnada na nossa sociedade hoje, entendeu? Você só quer os direitos, só quer os direitos, só quer os direitos, sem as suas obrigações. Na nossa relação com Deus, as obrigações, elas não deixam de existir, não. É por graça? É, mas tem obrigação, entendeu? Porque senão a vida cristã se tornaria um negócio meio complexo, né? Deus era apenas alguém que estava só abençoando. Não, Ele abençoa, mas Ele requer de nossa parte a nossa obediência, a nossa dedicação. Então, a gente absorver essa visão, só queremos direitos, não queremos obrigações, e aí o nosso relacionamento com Deus, ele acaba sendo prejudicado. Porque a gente se frustra, mas não chega nada para mim, Deus não me abençoa, mas você também não quer fazer a sua parte, né? E aí, às vezes, você termina se escandalizando. Não se escandalize, se entristeça pelo seu próprio pecado, ok? Foi o que aconteceu a Israel, e colheu de todas as maldições pelo fato de não ter sido obediente, certo, meus irmãos? Então, promessas condicionais, é por isso que tem a palavrinha se fizer, bem, se não fizer, não ganha. Agora, entendendo que o pano de fundo é a graça de Deus, mas que nós temos que ter um compromisso, uma responsabilidade, um envolvimento, isso não resta a menor dúvida, em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todas as suas obras, ok? Muito bem. Algo mais? Não? Segundo aspecto, é o que nós chamamos de justiça retributiva. Justiça retributiva. O que é essa justiça? É o castigo que Deus dá aos desobedientes. Ele recompensa os obedientes e ele castiga os desobedientes. É a mesma coisa, por isso ele é justo. Está vendo como é as coisas? Ele abençoa os obedientes e castiga os impenitentes. Deus, ele é justo, ele não pode fugir dessa, ele não pode passar a mão no pecado, que é um outro problema, né, que a gente tem, né, principalmente na visão do direito, na visão penal, na visão penal, que de certa forma acaba contaminando nosso pensamento, acaba contaminando a nossa ideia, que é o quê? Não, porque essa questão de punir pessoas não vai restaurar. Mas quem disse que, em primeiro lugar, você deve punir a pessoa para restaurar? Você deve puni-la para que ela possa compensar o erro que cometeu, entendeu? Então, ela tem que ser penalizada. Depois você vai ter a questão da restauração, não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida, mas, no primeiro momento, ela tem que receber a recompensa pela sua atitude errada. Se ela tirou a vida de alguém, ela deve ter a sua liberdade cerceada. Por quê? Porque ela tem que entender que o que ela fez é errado e está sendo punido por causa disso. Ela deve ser ressocializada com toda certeza, mas num primeiro momento ela tem que ser penalizada. Então isso fugiu. Ryan está aí, João Soares está aí. Infelizmente não é isso que se tem direito hoje, né? De você sempre socializar novamente, entendeu? Ressocializar a pessoa. Sim, mas é uma consequência. No primeiro momento ela deve ser punida, entendeu? Com as punições da lei, cerceamento da liberdade ou qualquer outra punição. É assim, entendeu? Porque essa é a visão correta de justiça. E ela parte do próprio exemplo de Deus, do próprio exemplo do Senhor. Olha só, a Bíblia, ela é muito clara em afirmar o juízo que Deus ele exerce nos desobedientes. A Bíblia é muito clara em mostrar o juízo que Deus impõe aos desobedientes. Abram aí, Romanos capítulo 1. É ressocializar. Desculpa aí, de vez em quando engancha aqui a minha língua, viu? Mas no primeiro momento, a justiça ela deve existir para punir, entendeu? Punir. Se você fez uma coisa errada, você seja punido. Depois você vai ser recuperado. Mas não é a recuperação sem a punição, para você sentir o peso da mão do Estado e pensar duas vezes quando fizer uma coisa errada. Mais ou menos quando a gente faz com os nossos filhos, né? De vez em quando eles fogem à regra, tem que dar umas lapadinhas para ele aprender que quando ele faz aquilo, ele sente dor, e aquilo ali vai restringindo o mal. Mas a psicologia diz diferente, eu não quero saber, eu quero saber o que a Bíblia diz, entendeu? Porque ela manda punir com vara, entendeu? Então tem que ser assim.
Isso faz parte também da justiça, do trato justo que Deus ele tem conosco. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 32. Olha só o que nós temos aqui, ó. Abriram aí? Romanos 1,32? Olha só. 1,32. Romanos 1,32. Diz o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, só quem emite sentença é quem? É um juiz, né? Advogado não emite sentença. Só quem emite sentença é quem? Juiz. Então aqui está se ensinando que Deus ele é o quê? Juiz. Então vamos lá. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que coisas são essas? Que são passíveis de morte, emitidas a sentença de Deus. Que coisas são essas? Se você olhar todo o capítulo 1, do versículo 18, você vai ver. Mas do versículo 28 em diante, você vai ter um resumo de coisas que são passíveis de serem punidas, porque Deus é justo e sentencia quem assim procede, quem assim se comporta. Que coisas são? Versículo 28, olha só. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que lista de Torá! Quem pratica essas coisas, meus irmãos, é passível de ser disciplinado pelo Senhor, aqui nessa terra. E se continuar fazendo, na eternidade. Aqui você consegue ser punido e ainda pode se arrepender e cessar a punição. Mas se partir para a eternidade, com essas, pelo menos com uma dessas características aqui, como dizia o Matuto, você está pebado, entendeu? Não tem mais como voltar. Não tem como ser, porque Deus ele é muito justo. Ah, mas são coisas besteiras, não tem nada a ver, né? A gente tem uma maliciazinha, todo mundo faz isso, vai nesse caminho, vai para tu ver o que vai acontecer contigo, entendeu? Desobedecer os pais, qual o problema? Vai nesse caminho que tu vai ver. Difamar as pessoas, vai nesse caminho que tu vai ver. Aqui é uma pequena lista de que quem não se corrigir vai ser condenado eternamente. Aí depois ele chega, né, no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Que coisas? Todas essas que nós fazemos, todas essas que nós lemos, do versículo 28 até o versículo 30. E diz, ó, e não somente praticam, mas também aprovam o que assim procedem. Quem faz vai ser punido, e quem aprova quem faz, mesmo não fazendo, vai ser punido também da mesma forma. Deus ele é justo. Meu irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Aqui é, entendeu? O coco é seco, como a gente diz na linguagem popular, entendeu? Então, quem faz é punido, e quem aprova quem faz é punido da mesma forma, mesmo que ele não faça. Olha só como Deus é justo. Agora eu pergunto a vocês, é essa noção de justiça, é essa noção que as pessoas têm de Deus hoje? Não é. Deus é aquele Papai Noel, está com um saco nas costas, e que é obrigado a lhe abençoar, porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Não, meus irmãos, nós devemos fazer muita coisa, e como Paulo dizia, não é por nós mesmos não, mas pela graça de Deus operando em nós, porque do contrário, o que incidirá sobre nós é o juiz de Deus, porque Ele é juiz e Ele é justo. E tem uma coisa, aqui em termos humanos, você tem as instâncias que você pode recorrer, né? Tem a primeira instância, quando o juiz emite uma sentença, que a gente chama de caráter monocrático, né? Que é só ele. Depois você vai para as decisões colegiadas, a nível regional, a nível federal, chega até no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Você pode ser injustiçado
até chegar nesse nível. Agora, quando é a instância celestial, aí, meu irmão, não tem como fugir não, entendeu? Porque vai ser feita justiça. Quer você fez a coisa certa, que Deus vai lhe recompensar, quer você fez as coisas erradas, que Deus vai lhe punir, entendeu? O que pode se passar desapercebido pelos homens, não vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Porque os homens conseguem ver e avaliar você pelas suas atitudes externas. E Deus, Ele conhece cada um daquilo que nós temos no nosso coração. Aí é difícil. Ter um juiz como esse é um critério muito grande, entendeu? Porque ele vê o que se passa no nosso coração. Ele vê as nossas motivações. Você pode até justificar. E como nós somos hábeis em justificar os nossos erros, né? Eu fiz isso, mas não é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não, meus irmãos, Deus, Ele vê o nosso coração e dele você não pode fugir. Dele você não pode fugir. A não ser que você esteja sujo, melado, com o sangue de Jesus. Com exceção desse fato, não tem como você receber a absolvição, conforme a gente vai ver lá na frente. Ok? Então, justiça de Deus. Romanos 2,8. Olha só o que diz aí Romanos 2,8. Mas, não vamos fazer o seguinte. Versículo 6. A partir do versículo 6. Olha só. Falando de Deus, do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Está vendo aqui? Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Como é que vai se dar essa retribuição? Primeira categoria, versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então esse grupo aqui vai receber de Deus, por causa da sua justiça, o quê? A vida eterna. Mas veja, eles praticam o quê? O bem. Na sua vida terrena eles procuram o quê? A glória, a honra, a incorruptibilidade. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que gostam de criar divisão, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então veja, cada um vai responder diante de Deus conforme as suas obras. Quem pratica o bem e também quem pratica o mal. Deus, Ele é justo. A gente não pode fugir dessa realidade. Entendeu, meus irmãos? Então, esse juiz de Deus, que a gente chama de justiça retributiva, ou o castigo que Ele impõe aos desobedientes, é necessário. Por que é necessário? Porque é a ofensa à santidade de Deus. Deus, Ele é santo. Deus nos deu uma lei santa. E ao nós desobedecermos essa lei, automaticamente ofendemos a sua santidade. E por causa disso, somos passíveis de sermos punidos. Então, a retribuição de Deus em justiça, condenando os ímpios ou castigando os ímpios, se dá primeiramente por causa disso. Porque a santidade de Deus, ela foi ofendida. E ela é ofendida quando a sua lei é desobedecida. Olha só o que diz aí, Romanos 1,18. Eita, a gente não vai sair de Romanos, né? Porque essa carta foi escrita aos romanos e tudo que a gente tem hoje, né, em termos de princípios gerais, no direito, ele procedeu do direito romano, não é? Rayane, João, não é direito romano, né? Então, quando Paulo fala tudo isso acerca da justiça de Deus e se dirigindo aos romanos, ele sabia por que ele estava falando e os irmãos iriam entender tudo isso. Entendeu? Por causa dessa familiaridade com tudo que está ligado ao direito. Olha só, versículo 18, Romanos 1,18. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, ou contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela dos céus contra todos os homens que fazem o quê? Eles detêm a verdade pela injustiça. É interessante essa palavra aqui, deter, que Paulo usa no versículo 18. A ideia original dessa palavra é você ter um tanque cheio de água e de repente você faz um furo
automaticamente, pela lei da física, a água vai tender a escorrer por aquele furo, né? E numa força descomunal, principalmente se o compartimento de água for grande. Então, esse verbo aqui deter dá aquela ideia de alguém que quer tampar esse buraco, mas não consegue por causa da força. É o que acontece hoje. A palavra de Deus é a verdade. Ela é tão clara, tão límpida. E o que é que os homens querem fazer? Substituir essa verdade pela mentira. Não, Deus diz assim, que a fidelidade conjugal é o plano correto para a vida do homem. Não tem nenhum problema não. Afinal de contas, eu tenho os meus desejos e não posso suprimi-los. E aí, se eu tiver uma vida de infidelidade conjugal, não tem nenhum problema, porque, afinal de contas, é a minha vontade. Detendo a verdade pela injustiça. Entendeu? A Bíblia diz que nós devemos viver vidas santas. Aí a racionalidade humana diz o quê? Não, esse negócio de viver vida santa não adianta não, até porque depois que morre tudo se acaba. Então a gente tem que aproveitar o aqui e o agora. Então é essa racionalidade que a gente vê, entre aspas, do homem natural querendo fazer o quê? Substituir a verdade de Deus pela mentira humana, entendeu? A Bíblia diz que o casamento, ele deve ser obrigatoriamente heterossexual, homem, mulher. Mas vem um pensamento humano dizer, não, hoje, olha só como o negócio é bonito. Esse negócio acaba quando vem floreando muito a definição, é porque vem coisa errada. Hoje, nós temos novas formas de amar, e a gente não pode reprimir as novas formas de amar das pessoas, porque cada um tem o seu direito, e afinal de contas ela tem a vida dela. Vai nesse caminho? Então, percebem que o homem está sempre procurando racionalizar as coisas, deturpando a palavra, para justificar os seus erros. É complicado, meus irmãos, é complicado. Agora, pode passar desapercebido dos homens, mas conforme diz aqui no versículo 18, o que é que acontece? A ira de Deus, ela se revela dos céus, contra todos, entendeu? Às vezes, as pessoas ficam falando, principalmente quando há essas tragédias naturais, né? Tsunami, terremotos, morreram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Onde é que estava Deus diante de uma tragédia como essa? Por que será que isso aconteceu? A grande questão que a gente deve levantar não é que essas tragédias elas aconteçam ocasionalmente. A grande questão que a gente deve levantar é porque essas tragédias não acontecem continuamente, porque a julgar do merecimento do homem era para acontecer direto. Está vendo como se inverte o nosso pensamento? Que às vezes tem tragédias dessas isoladas, fica todo mundo consternado, fica todo mundo comovido, realmente é, porque ceifa vidas, a gente não está de maneira nenhuma desvalorizando a vida, mas a grande questão que a gente deve levantar é porque isso não acontece continuamente, porque a julgar pelo comportamento e atitude que as pessoas têm, o normal era que Deus derramasse sua justiça continuamente, Ele não faz ainda. Por quê? Porque é amoroso, é gracioso, e Ele vai retendo ainda a demonstração plena da sua ira. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não brinquemos não. Vai chegar o tempo que e a ira vai ser derramada sobre tudo e sobre todos. E eu volto àquela questão, você tem que estar sujo do sangue de Cristo, porque senão você está com grandes problemas para a eternidade. Então não se pergunte, quando essas catástrofes se dão, por que elas aconteceram? Pergunte, porque elas não acontecem sempre, porque a julgar pelo que o homem faz e o seu comportamento, o natural era que isso pudesse ser visto continuamente, mas Deus não faz, porque Ele é justo, mas Ele demonstra ainda amor, misericórdia, graça e bondade para com as pessoas, mas isso vai se acabar, e cada vez mais está se aproximando um dia que isso vai terminar. Então, necessidade que a gente tem de pensar sobre essas coisas, ok? Então, essa justiça de Deus, ela acontece por causa disso, violação da lei de Deus. Essa justiça de Deus hoje, ela se dá de maneira parcial, conforme nós estamos dizendo, aqui em Romanos 1,18, mas haverá o dia, meus irmãos, minhas irmãs, que essa justiça ela vai ser plena, vai ser final. Abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses 1,10. Eu acabei pulando algumas coisas aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo. Então, depois, se vocês quiserem, peguem o material comigo. Aí eu estou tentando aqui sintetizar o máximo, para a gente acabar hoje.
1 Tessalonicenses 1:10. Olha só o que diz aqui a palavra. Meus irmãos, isso aqui vai acontecer. Eu não sei quando. Eu tenho até uma ligeira noção que está perto de acontecer. Está bem perto. A julgar pelo que a gente está vendo hoje. E quando eu falo isso, eu não me refiro nem ao mundo, porque o mundo está perdido. Na verdade, Cristo disse que o mundo ele jaz no maligno. Eu falo isso da proximidade dessa realidade aqui, quando eu julgo a igreja de Deus, povo da aliança, uma mornidão espiritual, um descompromisso total, uma racionalização grande, entendeu? Porque Cristo disse que quando estivesse próxima à sua vinda, o amor de muitos, aconteceria o quê? É o que eu estou vendo. É o que eu estou vendo. Crentes descompromissados, crentes mundanos, crentes cheios de razão, cheios de direito, que não faz nada e que põe-se a reclamar, a julgar, a criticar, a condenar, a fazer tantas coisas ruins, que não tem disposição para evangelizar, que não demonstram uma vida de santidade. Então, eu estou vendo isso um indício forte do esfriamento do amor de muitos. E na medida em que esse esfriamento está se intensificando, está se aproximando o retorno do nosso Salvador. E tudo isso que está prometido na justiça divina em relação à sua retribuição final. Olha só o que diz aqui, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Meu parâmetro não é nem o mundo, o meu parâmetro é a igreja. Meu parâmetro é a igreja. O que é que diz aí, ó? Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. Paulo aqui está falando para os crentes, e está dizendo que esses crentes vão ser livrados da ira vindoura. Então, quando você vê o outro lado da moeda, quem não é crente vai fazer o quê? Vai receber a ira vindoura. Se o livramento vai vir para os crentes da ira vindoura, para quem é descrente, essa ira vai recair. Então, isso está próximo de acontecer. Essa retribuição de Deus aqui vai ser final. Não vai haver mais retrocesso, mudança, alteração, não, jamais. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Repito, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai incidir plenamente a sua justiça. E por isso a necessidade que nós temos de estarmos sujos com o sangue de Jesus Cristo. Na verdade, lavados com o sangue de Jesus Cristo. E aí, podermos nos livrar dessa ira, uma vez que demonstremos que de fato estamos lavados. Porque hoje existe um equívoco muito grande. E às vezes se confunde o ser membro de uma determinada igreja, o estar indo a determinados cultos, ou participar de determinados grupos com ser crente. Não, meus irmãos, não. Ser crente é muito mais do que isso. Conforme Jesus Cristo falou, lá em João capítulo 14, versículo 1, lá em João capítulo 14, versículo 23, ser crente é guardar todos os mandamentos do Senhor. Se não se enquadra nessa regra, se não enquadra nesse princípio, você pode ir para a igreja que você quiser ir. A justiça de Deus vai lhe tirar. A justiça de Deus vai ser aplicada a você ali, entendeu? Você pode servir a Deus como você pensa que pode servir. E é interessante porque Cristo já fez essa advertência. No último dia, nós vamos escutar de muitas pessoas: Senhor, 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 em Teu nome nós não fizemos isso, em Teu nome nós não fizemos aquilo outro. Cristo vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. O princípio é esse. Então, tem muita gente se enganando, tem muita gente querendo se enganar, não trabalhando aquilo que tem nos seus corações, não vivendo uma vida de verdadeiro temor e obediência a Deus, racionaliza, dá as mais esdrúxulas justificativas, e como homem, ele é hábil nas justificativas que não aguenta 2 minutos de pressão, entendeu? Que a gente vê logo o que é que tem no coração. Engana-se pessoas, mas não se engana a Deus. Foge-se de pessoas, mas não se foge de Deus. E com ele a gente não pode brincar, porque lá em Hebreus capítulo 10 é dito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Então, tenhamos cuidado. Ok, meus irmãos?
Pois bem, então aqui são os dois aspectos da justiça de Deus. Na recompensa dos obedientes, aqui que nós chamamos de remunerativa, no castigo aos desobedientes, ao que nós chamamos de justiça retributiva. Eita, tocou agora, não foi? Nós temos 10 minutos. Deixa eu ver aqui o que nós fazemos. Deixa eu trabalhar aqui esse terceiro ponto. Mesmo que a gente não aplique isso aqui, deixa eu trabalhar pelo menos esse terceiro ponto. Jesus e a justiça de Deus. Jesus e a justiça de Deus. Como é que se relaciona, meus irmãos, a justiça de Deus na pessoa de Cristo? E o que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Tudo, absolutamente tudo. Herdamos de Adão o pecado original. E como consequência de termos herdado de Adão o pecado original, somos pecadores. Vivemos em pecado. Na verdade, Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por outro lado, Deus ele é justo. E como é que nós podemos ser salvos? Se ele é justo, pune o pecado, e o se o homem está morto em delitos e pecados, como é que essa equação se resolve? Como é que a gente pode resolver esse dilema? Somos pecadores por natureza, vivemos na prática deliberada do pecado, a ira de Deus vai incidir sobre os desobedientes, e ele é justo, então como é que tem gente que vai para o céu? Aí entra a pessoa de Jesus Cristo, ok? Aí entra a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Ele recebeu a justiça de Deus para livrar aqueles que são seus dessa mesma justiça. Olha só o que diz aí, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. Falando de Jesus Cristo e da sua obra, o apóstolo Paulo assim disse. Vou ler a partir do versículo 13, para ficar melhor. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, todos nós somos salvos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e diz Paulo aqui que nós fomos perdoados de todos os nossos delitos. Mas como isso aconteceu? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. Então, o que foi que Cristo fez, meus irmãos? Na cruz, ele pegou tudo aquilo que nós merecíamos, toda a justiça de Deus que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, assumiu, pagou o preço, para que assim nós pudéssemos ter a sua salvação. É bem interessante essa palavra remover que nós temos aqui, e essa palavra cancelar que nós temos aqui. A ideia no original, hoje não, né? Que hoje quase ninguém compra fiado, né? Porque hoje você tem cartão de crédito, tem muita coisa, mas antes você comprava fiado e via de regra tinha aquela caderneta, né? Que anotava o nome que você comprava, né? Não sou muito velho não, né? Sou tempo de Xuxa para cá, mas ainda me lembro disso, entendeu? E nos tempos bíblicos não havia uma cadernetinha assim individual. Geralmente quando as pessoas tinham débito naquilo que compravam, era escrito na parede, fulano de tal deve X, fulano de tal deve Y. Não tinha essa caderneta mais particular, todo mundo via. Aí, quando a pessoa quitava a dívida, o dono do estabelecimento apagava. Tudo aquilo que ela estava devendo. É essa palavra aqui, que Paulo usa. Tanto no versículo 14, tanto no termo cancelar, como também remover. Principalmente no remover. Então, Cristo fez o quê? Apagou todas as nossas dívidas. Mas como? Ele pagou a dívida. Afinal de contas, como eu sempre gosto de dizer, não existe nada de graça na vida. E a salvação? Ela é oferecida de graça. Ela é concedida de graça. Mas alguém teve que pagar o preço. Por isso que eu sou capitalista, porque não tem regime melhor do que esse. Alguém sempre tem que pagar o preço de alguma coisa. Nada cai do céu. A salvação também não, porque Cristo teve que fazer esse pagamento. E como é que ele fez? Derramando seu próprio sangue.
Porque com o pecado alguém tem que resolver o problema, alguém tem que quitá-lo. O pecado ofende a santidade de Deus, atrai a justiça de Deus, e ele só quer uma coisa: sangue. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Alguém tem que morrer, alguém tem que pagar o preço. Então, Cristo, ele recebeu a justiça de Deus, ele recebeu a justiça do Senhor, e por isso ele nos salva dessa ira. Olha só o que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. Cristo, ele recebe a punição e nos livra, nos salva da ira de Deus. Romanos 5, 9. Logo, muito mais, vou ler a partir do 10, do 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, ou seja, em virtude de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, está vendo aqui, precisa ter sangue no processo. O que é que vai acontecer conosco? Seremos por ele salvos Só vai ser salvo da ira, meus irmãos, quem tiver sobre si o sangue remidor de Jesus Cristo. Se não tiver, acabou-se, entendeu? Estão lembrados lá do Egito, da Páscoa, quando o anjo vingador passou na última praga, exterminando os primogênitos, quem foi poupado? Lá. O que tinha o sangue sujo aonde? Nos umbrais aquilo já prefigurava a obra de Jesus Cristo. O resto recebeu a ira divina. Então, se não tiver sangue, é ira, justiça, não tem como escapar. Então, Cristo recebeu a ira de Deus, Cristo nos salva da ira de Deus, e agora eu acabo, porque já tocou, não posso passar mais. Cristo vai aplicar a ira de Deus na vida dos desobedientes. Às vezes a gente tem a visão do Cordeiro, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a dispensação da graça se encerrar, e quando Cristo retornar para aplicar a justiça divina, quem vai aplicar vai ser Ele mesmo. Ele mesmo. Hoje Ele vem como Salvador, mas depois Ele virá como juiz, e ninguém vai escapar das suas mãos. Olha só o que diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Depois João 5, 27. Esse aqui eu quero ler os dois, mesmo que a gente demore só esse tantinho aqui, mas eu quero ler. Atos 17, 31. Eu estava até brincando com Islene, um determinado parente dela, sofreu um acidente de carro e ficou zombando depois, dizendo que Cristo queria ter um encontro com ele, mas ele acabou não sofrendo nenhum dano, pela graça do Senhor. Eu estava dizendo a ela, não é que Cristo vai querer ter, mas cedo ou mais tarde, todo homem vai ter um encontro com Jesus Cristo. A grande questão é como é que você vai se encontrar com Ele. Você vai tê-lo como seu Salvador, se tiver, beleza. Mas se você tiver-lo como juiz, aí, meu amigo, não tem como escapar. Não tem como escapar. Olha só o que Paulo diz aí em Atos 17, 31. Todo mundo vai ter um encontro com Jesus. Só que uns como Salvador e outros como juiz. E ai desses. Atos 17, 31, o que é que diz? Sou eu que leio, né? Diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem foi que foi ressuscitado dentre os mortos? Foi ele, é ele o varão que Deus destinou para que ele possa o quê? Aplicar a justiça divina, vai ser ele. Ele nos livra da ira divina, ele pagou o preço pela ira divina, e será ele que vai retribuir cada um com a ira divina. Olha só o que fala lá em João 5, 27. Eu vou ler só esse texto agora, eu queria ler outros, mas não vai dar tempo não. João 5, 27. João 5, 27. E é porque hoje a gente nem deu muita oportunidade aos irmãos, João 5, 27. Mas a gente tem que terminar esse conteúdo aqui. Cristo falando. João 5, 27. Diz o seguinte a palavra: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho. Quem é o filho do homem? Quem é que tem autoridade para julgar? Vai ser ele que vai julgar.
Ok, meus irmãos? Ele vai ser o nosso grande juiz. Então, é assim que Cristo se relaciona com a justiça divina. Ele recebeu a justiça divina, ele nos livra da ira divina e ele vai aplicar a ira divina. Só para a gente pensar, 3 coisas aqui nessa parte final. Em termos de aplicações, a primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos gratos, porque hoje eu e você somos livres da ira divina por causa de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos ter gratidão, alegria, satisfação em nossos corações. Segunda coisa, para encerrar, estou só fazendo destaques aqui, nós devemos anunciar o Evangelho, porque não existe ninguém que está na metade, entre o céu e entre o inferno, entre a salvação e a perdição. Ou você é salvo, está no sangue de Jesus Cristo, automaticamente está livre dessa ira divina, ou não está. Então não existe esse conceito que foi inventado de amigo do Evangelho. Não, falando que é um amigo do Evangelho, não existe isso. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou vai receber a salvação, ou a condenação divina. Portanto, o que é que a gente deve fazer? Anunciar, 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 porque o dia está próximo. Porque o dia está próximo. E por outro lugar, em último lugar, melhor dizendo, nós devemos ter uma vida piedosa. Por quê? Por causa da sua justiça, Deus, Ele é contra a toda e qualquer demonstração de pecado, não só na ação, mas também nas motivações. Às vezes a gente tem uma visão errada que somente as ações são penalizadas. Não, as motivações também são, porque nós lidamos com Deus que é onipresente e é onisciente principalmente, e Ele sabe de tudo aquilo que se passa em nossos corações. Ok, meus irmãos? Então, seriam essas coisas que nós teríamos a compartilhar na manhã de hoje, completando o que nós vimos na semana passada acerca da justiça de Deus. Ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, depois eu posso, conversando com os irmãos particularmente, tirar. As outras classes já estão chegando para a gente não atrasar mais. Ok? Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.